As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. E hoje, 29 de outubro, Dia Mundial do AVC, cabe-me a mim fechar esta emissão especial da Rádio Observador sobre o AVC e outros problemas de saúde das doenças cerebro-cardiovasculares. E depois de, ao longo do dia, ter ouvido profissionais de saúde e doentes sobre AVCs e infartos, vamos dar a palavra a outro elemento essencial nesta equação, os curadores. De acordo com a Eurocarers, uma rede europeia de cuidadores, estima-se que em Portugal existam 827 mil cuidadores informais, dos quais 207 mil o são a tempo inteiro. Que impacto têm estas doenças na vida de familiares e amigos que tiveram de mudar de vida para segurar os seus entes queridos numa altura tão dependente e complicada? João Brito e Orlando Carvalho dão os seus testemunhos de vida, uma vida de serviço, de entrega, de amor, a cuidar dos seus familiares queridos quando mais precisavam. Olá Orlando e olá João, bem-vindos, bem-ajam por ter aceitado este meu convite. Muito boa noite, sejam bem-vindos. É curioso porque devo dizer, antes de mais, que as vossas histórias são histórias cheias de amor e de luta, é uma história muito, muito curiosa de cada um e que acontece tanto também por esse país fora, tanta gente anónima que de repente tem de cuidar dos seus familiares. Começa aqui com a história do João. O João Brito. O João vem do Montijo, teve essa amabilidade, da Moita, veio da margem sul, teve esta amabilidade, e é o pai da Raquel. A história, aliás, tal como depois a história também do Orlando e da sua irmã, vão estar então estas reportagens da minha rede, que pertence a este podcast, o Arterial. Já vamos falar dele. A Raquel, então, tinha 40 anos, era formada em animação turística, era uma pessoa muito criativa, não tinha fatores de risco nenhum, não tinha excesso de peso, fazia exercício, não fumava, tinha muita energia, extrovertida, destemida, conversadora, Exato. A sua filha, e de repente, um dia, num feriado de 15 de agosto, mais propriamente, teve um AVC hemorrágico, portanto, com hemorragia intracerebral, que é uma coisa muito rara, muito mais numa pessoa de 40 anos. Ficou com o lado direito paralisado, ela parece que ainda conseguiu telefonar à sua mulher e a mãe dela foi correr ter com ela aliás mandou para a casa dela, que são Exatamente. Vizinhos, graças a Deus, e portanto deparou-se com um quadro complicado. Percebeu logo o que era ou não, João? Não, de maneira nenhuma. Eu quando cheguei, a minha filha, portanto, ela tinha estado a tomar banho e estava-se a tentar vestir. A secar e vestir? Estava-se a tentar vestir já na sala, sala, portanto, e quando eu cheguei, eu tentei falar com ela e notei, que ela começou a desfalecer pelo sofá, começou a cair sem força, portanto, do lado direito, e automaticamente, só que ela, por acaso, ainda teve tempo de telefonar a uma amiga, porque foi na altura do Covid, que é agosto de 2020. Estamos a falar em 2020, ela ia-se juntar só com um grupo muito restrito de pessoas, porque naquela altura não podia, Sim. E de ser de outra maneira, e entretanto ligou para a mãe disse-me a mim, olha, está a acontecer qualquer coisa com a Raquel. Eu rapidamente, porque vivemos perto, são cerca de 700 km, nem isso, 5 minutos de carro. Sim, exatamente. Foi para a casa dela. E quando lá cheguei, deparei-me com aquela situação. Eu, por acaso, tenho a chave da casa, abri a porta, deparei-me com isso. Ela, por acaso, teve tempo de telefonar para o 112, porque a mãe disse, então liga para o 112. Exatamente. Ela ligou para o 112. Entretanto, eu cheguei e a seguir o 112 foi muito rápido. E ainda bem. Pronto, perceberam o que era? Elas do 112 aperceberam-se que havia ali qualquer coisa. Comunicaram, entretanto, aquilo que aconteceu foi que tanto a senhora, portanto, a bombeira que chegou, mais eu, e quando tentámos falar com ela procurámos, por exemplo, se tinha alguma medicação, se tinha alguma coisa, ela quis tentar dizer qualquer coisa, mas já estava com a fala entaramelada, não é? Já não se percebia. Ela olhava para a gente no sentido de que estava a dizer qualquer coisa certo, mas nós não entendíamos. Eles rapidamente levaram-na e pronto, foi via
verde AVC diretamente para a Garcia da Horta. Que é uma coisa que funciona bem. Há uma série de hospitais em Portugal que têm esta via verde AVC, Exatamente. que é muito importante e estão preparados para isso. E estas primeiras 48 horas são fulcrais neste caso de acidentes, não é? Sempre disseram isso. Outro dia entrevistei um médico que me falava nisso, um neurologista que dizia os sintomas da fase aguda da AVC, é o FFF, a fala, a força e a face. Ele diz, ela descair-se, a cara um bocado pendurada, a boca, e não conseguia dizer coisas. Isso era, obviamente, sinal disso. Ela depois passou por uma série, teve 11 dias internadas na Garcia da Horta, depois esteve no Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão, 2 meses, acabou por ficar com 84% de incapacidade, agora tem só 43%. Não, tem 84. 84 ainda? Tem 84 até 2026, quando for novamente... avaliada pela Junta. Pronto, Junta. Eu tinha lido alguns que já estava um bocadinho menos e que por isso até já guiavam, não sei o quê. Muito bem, hoje faz fisioterapia, tem esta terapia ocupacional, tem as massagens, a hidroterapia, a reeducação postural global, a acupuntura na área neurológica com eletroestimulação. Muito bem. A sua mulher, Maria de Lourdes, também nessa altura tiveram que mudar de vida completamente e mudaram-se para a casa dela. Tiveram que comprar uma cama e tudo, inclusive. Exatamente, foi. Portanto, ela saiu no dia 26 de agosto do Garcia da Horta e portanto, no dia anterior a gente já tínhamos contactado uma fisioterapeuta para vir lá à casa. Ela no dia 26 foi analisada pela fisioterapeuta e começou-se a partir daí, portanto, fisioterapeuta particular, lógico, sim, não é? Sim. E ela foi excepcional, portanto, a fisioterapeuta Ana foi excepcional, fez N número de coisas e, de facto, foi isso que a pôs em movimento. Ela tem uma vantagem, é muito positiva. Isso é bom, isso é ótimo. Até positiva. para a cura e para recuperar completamente, ter um estado de espírito positivo ajuda muito, não é? Muito. A pessoa que desiste é que é pior. Nós tivemos que alterar, tivemos que comprar uma cama, vir para a casa dela viver, os móveis tiveram que ser postos de uma maneira, porque ela veio em cadeira de rodas, mas passado uma semana ela largou a cadeira de rodas e já estava a começar a querer dar o espaço, a parada e isso tudo. E também, por exemplo, o típico, a cadeira para a banheira, por exemplo, para tomar banho. Também, e uma salamandra, é muito engraçado, tiveram que comprar uma salamandra porque ela tem esta extrema sensibilidade ao frio. Ela ficou também sem sentir nada. É assim, o lado direito. Desde o couro cabeludo até o dedo do pé. Ela tem uma parte que diz, uma parte é minha, outra parte não é. E ela de vez em quando diz para aquela parte que não sente. Que não sente como dela. Exatamente, diz-lhe assim, tens que fazer a mesma coisa que as outras. Portanto, ela tem esse espírito. Mas isso é muito perigoso, a questão de, por exemplo, ela pode estar a queimar no fogão e não sente que está a queimar. Isso é verdade, aconteceu algumas vezes. Porque ela hoje, felizmente, já é muito autónoma. Pronto, ainda bem. Muito autónoma a fazer as coisas. Até porque o João e a Maria Lourdes já não estão a viver com ela. Ela já voltou aconteceu que aquela primeira fase, um ano depois, ela disse, eu já me sinto mais ou menos bem para ir fazendo as minhas coisas, porque me disseram, e foi o neurologista que disse, tens que ir para casa e tens que começar a tentar fazer as tuas coisas tal e qual como se fosse a tua vida normal. E ela chegou a uma certa altura e disse, olha, eu prescindo de vocês agora, vão para casa que eu quero fazer as coisas. E só que posteriormente aconteceu outra situação que lhe apareceu o cancro da tiroide. E essa parte aí... A fazer um taco, um angiotaco, detectaram, que fazem sempre desde a aorta até ao cérebro. E apareceu então primeiro um nódulo, depois mais na tiroide, e aí veio complicar tudo. Exatamente. E estamos em plena pandemia ainda, teve que ser operada no IPO. Exatamente, no IPO. E, portanto, a gente sabe que isso era sempre muito mais complicado, mas tinha que ser. Eu ia com ela para todo o lado, não é? Porque as fisioterapias, porque ela depois começou a fazer fisioterapia e chegou a começar com 1 hora e estar 5 horas a fazer fisioterapia. Mas isso ela queria também. Mas é importante para recuperar, não é? E então usava o Uber Pai. O João era o Uber Pai. Eu fui sempre o Uber Pai e continuo a ser, diz o João. Porque de facto é esse serviço que é muito importante. E eu também não me esqueço uma história que eu ouvi sua nesta reportagem da minha rede, que também me lembro que foi muito comovente quando ela finalmente começou a guiar e teve direito a arranjar aquele carro adaptado e sentou-se a guiar e aí foi um val de lágrimas do João e dela. Exato. Quando ela pôde finalmente ter essa autonomia, porque é diferente quando uma pessoa consegue ter um carro e ter essa autonomia, é uma conquista, não é? Eu podia achar que nunca mais iria guiar. É o que acontece tantas vezes. Foi isso que... E de facto comoveram-se os dois. Foi isso que ela inicialmente pensou, como é que seria, e pronto, e de facto
foi uma alegria imensa mesmo. Incrível. E pronto, e esta coisa da sensibilidade que é uma coisa complicada, esta coisa da mãe, a mãe ajudava a secar, nessa altura estavam a morar com ela, e ela não sabia se o lado daquele lado estava seco ou estava molhado. Ela sempre tinha uma coisa, ela queria se lavar, sempre. Pois. Ela sempre, mesmo que Tinha fosse essa noção. só com uma mão, mas Isso, às vezes o João contou isso na entrevista, que às vezes demorava mais tempo a tomar banho, mesmo que fosse só com uma mão, mas ela, era ela que se queria ensaboar. O objetivo dela era fazer isso. Isso é extraordinário. Vou falar agora aqui com o Orlando Carvalho, ele é irmão da Delfina. A Delfina tem um caso muito irmão único, não é? São só os dois irmãos. Sim. Tem um caso extraordinário porque o irmão, o Orlando é 2 anos mais novo que a Delfina, mas a Delfina tem um caso especial, não foi um AVC, foi uma amiloidose cardíaca, portanto é uma doença causada por uma proteína que começa a encher os ventrículos e os aurículos do coração, que estraga os tecidos e que ela é médica de família e, portanto, ela sempre soube aquilo que acabava por ter e isso pode ser muito complicado. Como é que o médico aceita assim um prognóstico reservado? Não deve ser fácil para o médico, tem que dar isso aos pacientes, aos utentes, claro. Mas no caso dela não deve ser fácil. Não foi nada fácil e sobretudo porque também o diagnóstico demorou algum tempo porque é uma doença rara. Pois é. Uma doença rara, portanto o diagnóstico... E muito mais na idade dela. Tempo. A minha irmã foi caindo ao longo de algum tempo. Ela cansava-se rápido? Cansava-se, dava 2, 3 passos, cansava, até transpirava. Evitava escadas. Evitava escadas. Mas ela tinha a seu cargo, ainda por cima, uma série de centros de saúde, tinha que percorrer imensa gente, na zona de Leiria. Ela tinha isso. Muito trabalho e disfarçava. Sempre foi muito trabalhadora, sempre foi muito cheia de energia. Uhum. Aliás, porque ela tem um passado também que logo aos 3 anos começou a ser operada, um problema tinha uma perna mais curta que a outra. Pois ela coxava um bocadinho, não era? Pronto. Um pouco. Uhum. E ela sempre lutou contra as desgraças. Exato. Foi sempre crescendo, é um exemplo para mim. Mas ela e o Orlando, aos seus 12 anos, aos 14 dela, morreu-vos o pai com AVC, exatamente, muito novo. Ele não morreu. Ele foi internado com AVC. Também 43 ou 44 anos? Saiu do hospital no dia 25 de abril de 74. Ah, ok. E só saiu... Teve alta? Quando o país teve alta? Exatamente. É verdade. Porque estavam com medo que pudesse haver feridos, não é? Portanto, exatamente. E então aqueles que um bocadinho estavam livres de perigo, mandaram todos para casa. Ah, ok. Aí que foi uma surpresa. E ela teve de cuidar dos seus pais, já nessa altura, era novinha. Tinha 14 anos. Também um pouco de mim, não é? Irmão mais novo, tinha 12. Portanto, ela passou a ser praticamente a minha mãe. Muito trabalhadora. Ela era estudante trabalhadora. Licenciou-se em enfermagem e depois medicina. Ela, desde pequenina, com o problema que ela teve nas pernas e ser operada depois, sempre disse que queria ser médica. Ok. E nunca deixou essa vontade. Quando terminou o antigo 7º ano propedêutico, exatamente, para entrar na faculdade, ela não conseguiu média para a medicina, que eram muito altas, e então foi para a enfermagem. Tirou o curso de enfermagem e manteve a vontade de ser médica e tirou o curso de medicina a trabalhar como enfermeira, que não é nada fácil, porque é trabalhar por turnos. Exatamente. Ela às vezes saía às manhãs, às tardes ou às noites, exatamente. De manhã saía às 8 da manhã da enfermaria e entrava na sala de aulas. Sempre foi... A única vantagem é que estava ali no meio e lidava com o curso todos os dias. Era a única vantagem. Sempre foi uma lutadora. E agora com essa doença eu senti no início que ela estava a quebrar um pouco,
porque para já não sabiam, não souberam logo o que era, Sim, o que é que se passava. O diagnóstico demorou. E depois por se sentir de facto frágil. Foi só 2, 3 passos. Dr. Alexandre Antunes, vamos falar dele. Vamos já falar dele já a seguir, vamos continuar a ouvir a história. Para já são 7h30, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Orlando Carvalho, João de Brito, já voltamos à conversa, até já. Estamos a conversar com Orlando Carvalho e João Brito, dois cuidadores que há uns anos tiveram de mudar de vida para acompanhar respectivamente a irmã, no caso do Orlando, e a filha, no caso do João, vítimas de doenças cerebro-cardiovasculares. O que enfrenta um cuidador e que respostas tem? Estamos a falar, Orlando, estava consigo a falar desta rede de apoio extraordinária que teve também a Delfina, sua irmã, médica de família, teve então esta amiloidose cardíaca. Isto tem a ver com a proteína que se desenvolve e que se vai obstruindo o coração. Ela foi descoberta por uma ecocardiograma que tinha feito, um ecocardiograma de esforço. Finalmente um médico cardiologista, Alexandre Antunes, que fez o diagnóstico em plena pandemia, descobriu o que era. Foi uma coisa que preocupou logo a família, e assim de modo especial, porque é uma doença que se mascara, como tantas, não é? Pela partilha de sintomas com outras patologias, mas é uma doença com risco de morte súbita. E a sua irmã sabia disso? A minha irmã sabia disso. Como disse há pouco, portanto, ao ser médica, Sim. Ela estava a viver aquilo de uma forma até diferente da nossa, Claro, não é? claro. Portanto, a amiloidose cardíaca, não se sabia o que era. Claro que fui investigando, mas ela sabia o que é que lhe podia acontecer, a qualquer momento podia nos deixar. Mas graças a Deus, portanto, com a força que ela teve e tem, ela conseguiu fazer tudo o que podia e estava ao seu alcance para melhorar, e assim o fez. Portanto, ainda há bocado disse, puseram-lhe um aparelhinho. O chamado CDI, não é? CDI. O cardiodesfibrilador implantado, exatamente. Que é uma coisa que quando o coração vai parar ou muda aquilo, dá uma espécie de coice. Mas que a pessoa sente mesmo assim um puxão. E ela começou a melhorar. Sim. Ela começou é extraordinário. Até porque estamos a falar de uma doença que é rara, crónica e incurável. Incurável. É impressionante. Portanto, não deve ser fácil saber isso. E ela cheia de vontade, de certeza, de dar voltas, de ir ver doentes, de guiar. Eu posso dizer, a primeira vez que eu fui com ela à inspeção médica, em Coimbra, ela pediu alta... queria ir trabalhar, porque ela trabalhou claro. desde menina, e estava-se a ver ela parada em casa, sem fazer nada, e isso era algo que lhe fazia muita confusão. Portanto, porque, volto a dizer, sempre teve muita energia. Ela, enquanto médica de centro de saúde, era a primeira a entrar e a última quase a sair. Brincavam que ela ia ter uma estátua com a Nossa Senhora porque ela entregou-se de corpo e alma, portanto, à sua profissão, e agora entregou-se de corpo e alma à sua recuperação. Exatamente. Sabemos que não vai ser total, dada a doença que mas, não é? Agora eu rio-me porque eu gosto de a ver andar sozinha, fazer algumas caminhadas, subir escadas, descer escadas e praticamente sem ajuda. O Orlando, ela vive em sua casa? O Orlando teve, mas houve um tempo em que foi para a sua casa para Alcochete. Teve viveu lá consigo. Casa aí uns 4 meses. Estava completamente dependente, ela ficou de repente dependente, 100%. Eu ia com ela, portanto, ao Hospital de Leiria, ao Hospital ali em Carnachide. Ia com ela ao Coitão, com certeza. Não, a Carnachide. Santa Cruz? Santa Cruz. Sim, do coração. Sim. Santa Cruz. Sim. Portanto, acompanhava. E ela teve em minha casa cerca de 4 meses. Quando se começou a sentir melhor, quis ir para a casa dela. Eu percebo onde isso. estavam as amigas, os amigos. Claro. E eu insistia para ela ficar cá, se calhar um pouco egoísta também da minha parte, porque eu sentia mais
mais acautelado, ela estando ali. Ficava mais descansado. Exato. Porque o meu escritório está a 5 minutos de casa, portanto, se houvesse alguma crise, estaria perto, não era? À mão, exato. Apesar dela passar os dias sozinha, não é? Ela tem este CDI e também pediu para ter acesso a esta medicação específica da amiloidose, porque isto tem que haver um protocolo com o Infarmed. Ela toma um comprimido por dia, que custa 400 euros, quer dizer, é uma coisa, tem que se pedir autorização para poder ter essa medicação, mas que ela precisa para sempre, crónica, não é? Começou a melhorar com esse comprimido, que de facto faz milagres, exato. Ultimamente tem feito fisioterapia, portanto, cardíaca. Primeiro começou, portanto, até da perna, porque o ano passado fizemos férias juntos e do nada começou-lhe a doer a perna, tivemos que arranjar uma cadeira de rodas e tudo, mas começou primeiro com a fisioterapia por causa da perna e agora tem estado a fazer, quer no centro de fisioterapia, quer em casa. Em casa também faz. Também faz. Ela tinha tido esta luxação na anca, que foi detectada tardiamente, na infância ainda, por isso é que ficou com essa perna um bocadinho mais curta e precisa, de vez em quando, tem estas crises de dores, com certeza. Tem. Olha, por exemplo, ela este fim de semana queixou-se um bocado das dores na anca. Cumpre também fazer aqui Orlando, fazer aqui esta homenagem, e ela está grata muito ao SNS. Tantas vezes se diz tanto mal e se calhar tem coisas que obviamente têm que ser melhoradas, mas às vezes cumpre muito a sua função e o SNS funciona muito bem. E este é um dos casos em que neste caso, e ela é a primeira a dizer, bem. De facto, ainda bem que existe o nosso SNS que me salvou a vida. Até com o protocolo do medicamento. Exatamente, que fizeram essa mediação com o Infarmed. Era quase insuportável. Claro. 400 euros por dia o medicamento. Sim, claro. Portanto, era muito difícil de resolver. Que em ambos os casos, o João agora falava também um bocadinho consigo, a questão da rede de apoio é de facto uma coisa importantíssima para a cura. Estamos aqui a falar dos cuidadores, que neste caso foi mais o João, não é? E a sua mulher, a Maria de Lourdes, mas, e no caso do Orlando, mais para tratar da irmã também, e acolheu em sua casa. No caso do João, foi para a casa dela, mas havia estas vizinhas, e estas amigas, e estes médicos, e estas terapeutas ocupacionais e amigos que de facto fazem toda a diferença numa cura. É muito importante o papel do cuidador. É muito importante. Portanto, essa rede de apoio que existe, uma parte é o Serviço Nacional de Saúde que paga e outra parte tem que ser paga por nós. Exato. Porque há certos movimentos que a pessoa tem que fazer ou que a pessoa está num certo estado, mas que o Serviço Nacional de Saúde não suporta e que temos que ser nós os cuidadores a assumir isso. A avançar. Porque se houver pessoas que não tenham cuidadores, que também possam suportar um bocadinho as despesas, é muito difícil para as pessoas poderem. Porque o aspecto de uma pessoa ter que fazer, por exemplo, no caso da Raquel, a Raquel observa-se e olha-se para ela, ela parece uma pessoa normal, não é normal, mas no sentido de que fisicamente ela não consegue ter a mesma postura do que nós. Sim. Principalmente porque depois de fazer a intervenção da tiroide, aquilo foi tirado e era um tumor maligno, a tempo. E que ela continua a ser, portanto, acompanhada no IPO, Lisboa. Ela, portanto, houve certos tendões que lhe foram cortados. Porque ela tinha 15 nódulos, inicialmente 3, pensou-se 3, 15. Isso obrigou a que, em vez de ser tiveram que fazer em L, corte em L. Isso obrigou, portanto, a cortarem lá alguns tendões. E claro, a postura muda, claro. Exatamente. A reabilitação dela foi que a postura corporal dela ficou diferente. Tudo isso teve que ser, portanto, com terapeutas, com terapeuta ocupacional, com terapeuta, portanto, referente à postura corporal. Portanto, essa parte é uma parte que nós, cuidadores, também temos que ser nós a intervir monetariamente. Mas há, de facto, a outra parte, que é aquilo que eu digo. A nível do início, o Garcia da Horta foi espetacular.
E nesse ponto, temos desde os médicos, portanto, que foram acompanhando, e depois, claro, o outro trabalho que foi feito em casa e o acompanhamento que continua a ter, portanto, tanto no IPO como também no Garcia da Horta. Na questão do cuidador, por exemplo, João, acha que devia haver alguma mais apoio? O estatuto foi todo revisto, entretanto, em março, depois em outubro acrescentaram mais algumas coisas, já pode não ser familiar, já pode ser informal, toda esta coisa, mas ainda faltam alguns apoios. Sentiu-se apoiado? Eu no meio disto tudo, eu já estava aposentado da banca. Sim. Era bancário. E quando surgiu esta situação, não foi uma situação que eu tivesse que abdicar do seu trabalho normal, diário. Normal. Sim. E a esposa, por acaso, também estava como dona de casa. Doméstica, também Dona Maria de Lourdes, portanto, foi fácil, no seu aspecto, caso, nós deslocarmos, irmos para a casa dela. A partir da altura que a gente sente que o cuidador, em certas alturas, entra em litígio com o próprio doente, muitas das vezes não se consegue. Claro que sim, não deve ser fácil. Vamos para o meio daquela pessoa, que aquela pessoa é autónoma. Claro, e para o outro, e já era há uma série de anos, não é? É verdade, e de repente invadem-lhe aquele espaço, digamos assim. Há conflitos, há tudo. Obviamente, é isso tudo. Claro que sim. É normal que às vezes não a gente se deixe ir um bocadinho abaixo. Claro. Mas também, da outra parte, como é alguém muito positiva, dizer, isso também ajuda. Vamos fazer o seguinte, vocês agora vão para a vossa casa, eu vou fazer, e naquilo que eu preciso, vocês vão-me ajudando. Pronto, nesse aspecto, o que posso dizer é que há necessidade, de facto, e isso foi revisto há pouco tempo, de haver um apoio ao cuidador que nós até agora ainda não precisaram. Pronto. Não precisamos. Ainda bem. Mas é importante saber que há esse apoio. Há muitas coisas, por exemplo, há muitos cuidadores que depois têm o problema da segurança social. A quem é que eu posso recorrer? A que direitos? Como é que as pessoas se organizam depois de acontecer uma coisa destas? Existe essa falta de informação. Porque exatamente. É o seguinte, a gente quando há uma série de apoios. As pessoas não sabem, à segurança social, a gente, quando foi à Segurança Social, não há uma informação diretamente de dizer, olha, você dispõe disto, exatamente. disto. Tem direito a isto. Isso não, pronto. Não, a baixa, o subsídio de doença, o atestado de incapacidade multiusos, quais são os seus direitos, como é que se pode obter? Às vezes tem-se vergonha em dizer vergonha. Sim. Omite-se um bocado aquilo que as pessoas têm direito. Eu acho que isso faz muita falta, essa divulgação. Eu devo dizer aqui que estes meus dois convidados, o Orlando Carvalho e o João Brito também, as histórias deles estão também neste podcast, são reportagens, constam das reportagens deste podcast Arterial, que é uma secção do Observador que é inteiramente dedicada a estas doenças cerebrocardiovasculares, que é, de facto, a principal causa de morte em Portugal. E, de facto, aqui tem explicadores, tem reportagens, tem entrevistas, e este arterial está bem feito, tem os casos destas duas famílias que aqui estão representadas, mas tem, por exemplo, ajudas para sair deste labirinto completo da segurança social. Quais são os direitos de quem acontece uma coisa destas? Onde procurar? O que fazer para os obter? Que respostas há para uma recuperação? Porque há ajudas para isto, as incapacidades, inscrever-se para a junta, para a avaliação da junta médica. Isto às vezes é que há tempos de espera grandes, e isso ainda não está correto, ainda não devia ser assim. Se a incapacidade é maior de 60%, tem acesso a benefícios fiscais, a proteção social, a melhores condições no créditos para a casa, há descontos no IRS, na isenção do imposto de circulação, nos transportes públicos, há uma série de meios, de ferramentas que as pessoas podem recorrer, se tiver limitações à autonomia, a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, há este género de coisas, a pensão de invalidez, as reformas antecipadas sem penalização, e de facto há pouca informação e centralizada. Sente também isso, Orlando, que há de facto, sentiu-se abordado para se precisasse de alguma coisa para a sua irmã, ou nem por isso? Ou com maneira médica às vezes? Nem por isso, porque também não procurei. Não precisava muito desse apoio? Não precisava, graças a Deus também monetariamente conseguíamos resolver as coisas, e lá em casa, portanto, tinha o apoio da minha companheira, para que lhe dava banho. E a Márcia, que ajudava. Da Márcia. Tinha do meu filho, também. O meu filho, que ajudava a tia Ju. Que é sobrinho e afilhado da tia Ju, e que estava sempre disponível para ajudar, apesar de andar a trabalhar. Portanto, no fundo, era uma equipa de três que
estávamos ali quase... Era o Francisco é que era o sobrinho afilhado a ele. É o Francisco e a Joana, que ajudaram muito a tia Ju. E a Joana. No dia-a-dia, havia séries com ela, entretinha. Isso é muito importante. Vou fazer uma pergunta um bocadinho mais complicada aos dois. Como é que é esta questão que eu estou a pensar nisso? De repente um familiar fica a tomar conta de outra pessoa por amor completamente, não só porque outra pessoa precisa muito e está fragilizada. Eu penso sempre, e se fosse comigo também gostava que tratassem, mas esta questão do pudor, como é que se lida com isto? Para cuidar de um doente, esta questão da vergonha, de um filho levar a mãe às necessidades, mudar a fralda das mães, dar banho às mães, ou mesmo a uma irmã, ou mesmo a uma filha. Há algum problema com isto? Sentiu alguma coisa nesta vergonha, neste pudor, João, ou não? Ou foi uma coisa completamente natural? Completamente natural. Como se fosse uma filha pequena. Porque já desde muito cedo, a Raquel, porque é animadora, e ela sempre nos contou tudo e sempre falámos de tudo. Foram muito abertos com todas as questões. Muito bem. O aspecto de, se eu tivesse que lhe dar banho, ou a mãe de dar banho, ou limpá-la, ou fazer outras coisas... Estava incluído. Sem problema nenhum. Algum. Precisamente porque isso também vem de um bocadinho da maneira como a gente educamos os nossos filhos, e a maneira como eles se sentem à vontade para falar connosco. Porque se eles não se sentirem à vontade para falar connosco... Já metem os entraves, não é? Exatamente. Orlando, não teve problema nenhum também com isso? Não tive problema nem ela nenhum, consigo? A pessoa às vezes pode se sentir fragilizada? Mas ou sempre sentir tivemos que está a dar assim, muito uma trabalho. relação muito aberta. Foi? Então, ainda bem. É que isso é importante, essa confiança. E já tivemos a experiência dos nossos pais. Que já trataram deles, exatamente. Disso tudo, Pronto. Portanto, foi mais fácil. Era a minha companheira, a Márcia, que lhe dava banho, por uma questão só de... meramente por ser mulher. Exatamente. De companheirismo feminino, obviamente. Não era isso, porque, por exemplo, à minha mãe dei muitas vezes banho e limpei-a muitas vezes sem qualquer estigma, sem qualquer... Muito bem, ainda bem. Muito importante isso. Eu penso que quando nós chegamos e temos que enfrentar uma situação destas... Isso são tudo coisas secundárias, não ninguém pensa... Não, ninguém pensa que é muito bem, ainda bem. Que está toda nua à nossa frente, ou a irmã. Portanto, não pensamos, temos que resolver. Estava agora a pensar também nesta prevenção secundária, digamos assim, é importantíssima. O que fazer depois de um primeiro acidente destes, vascular, cerebral ou não, uma isquémia, para garantir que não há um segundo. Foi-lhes dada aos dois alguma informação sobre isso? É porque as pessoas estão mais propensas a acontecer um acidente destes. Deram alguma informação para evitar? Eu, como acompanhei... Tem que mudar as dietas, tem que mudar os hábitos, tem que mudar tudo, não é? Eu, como acompanhei a minha irmã desde o início, mesmo as consultas, aliás, ela fez muita questão que eu tivesse sempre a acompanhar, sempre presente, até porque esta doença pode ser hereditária. Okay. Eu próprio fui fazer uns exames. Para saber se era genético ou não. Genético ou não, porque se fosse, os meus filhos também tinham que ir fazer. Exatamente. Mas acho que não, acho que provaram que não era, descobriram que não era. Não era. Mas também não sabem a razão, é o caso da Delfina, não é? Que também não sabem porque é que apareceu. Ainda hoje não sabem. Não, há alguns casos de mortes por causa do coração na família, sobretudo do lado do meu pai, mas foi com ela a primeira vez que eu ouvi falar amiloidose, sim. Cardíaca. Portanto, não temos assim uma experiência. Não tínhamos tido nenhuma experiência antes E a sua experiência, João, acha que exatamente isto, a prevenção secundária, é importante receber algumas indicações do que fazer, para prevenir coisas dessas acontecerem? Eu normalmente, é o chamado Uber Pai, não é? Eu ia com a Raquel às consultas, todas as consultas, o médico que tivesse que falar, ele também estava presente e isso tudo. Aquilo que ela tivesse que falar com o médico e que o médico, portanto, transmitisse, eu sabia tudo. A conversa que o médico, se tivesse que ter uma conversa mais íntima com ela, eu estava presente e ele, tranquilo, isso fazia parte, portanto, claro, de nós cuidadores e de estarmos inteiramente à vontade. E nesse aspecto houve uma coisa que o médico sempre teve um certo cuidado em dizer à Raquel: se tu sentires isto, tens o meu contacto, tens isto, liga-me em qualquer altura. Isso, nesse ponto, a Raquel teve sempre.
Portanto, isso é muito alguma importante. coisa... Isso é muito cansativo também. Para si também. Exatamente. Não é? Portanto, e porque numa outra coisa também pode haver alguma ansiedade do próprio doente e às vezes nós, cuidadores, não conseguimos ultrapassar isso. E então tem que ser os próprios médicos, portanto, a ajudar-nos e às vezes também nos ajudarem a nós. Mas nesse aspecto, eu acho que o médico foi pronto, simples, frontal e correto frontal. e Sim, abriu essa ligação ponto. que é importante. E há muitos casos de cuidadores também que pedem muito esse estatuto por causa do descanso. Às vezes, cuidar 24 horas de uma pessoa, 365 dias por ano, às vezes tem direito a um descanso não é? Apoio, às vezes, psicológico também. E existe que o chamado, portanto, um mês em que as pessoas podem estar fora e substituir por alguém. Acho que se está a criar até bolsas de cuidadores, que é importante isso. Portanto, neste caso, pode o doente ir para um centro ou uma... Exatamente, durante o mês. E esse, a pessoa também precisa, cuidador, precisa descansar a cabeça. É tem direito a X dias por mês e por ano, obviamente. Tem direito a descanso, tem direito a férias, obviamente. No meio disto tudo, e nós estamos quase a terminar, lembram-se de algum momento que tenha sido particularmente difícil durante esta recuperação? Da Raquel, lembra-se? Eu, da Raquel, quer dizer, assim, dizer que lhe tenha custado mais a si, como cuidador. O que custou mais foi uma vez, por acaso até filmei, foi ela a tentar meter algo que lhe tinham falado, portanto, da terapia ocupacional, de aquele gesto de agarrar, tentar meter e ela sem conseguir um objeto dentro de outro e a pessoa... falhar o braço e falhar e não conseguir. E aí custou-lhe imenso, porque teve vontade de ser o João ir lá e fazer, filho, é assim. Eu percebo. Isso não deve ser fácil. Lembra-se, Orlando, algum momento, um pormenor que tenha sido... Isso custou-me muito, pronto, esse momento. O saber da gravidade da doença. E a gente pensou, ela não merecia... A pessoa que era e como era. A pessoa que é, claro que sim. Não merecia. Conhece desde sempre. E porque também era uma doença desconhecida e sim. Poder ter uma morte súbita, porque às vezes acontece exatamente, no futebol, acontece muitas vezes. Exatamente. Agarrar muito bem, muito bem. Não é? É de facto complicado, mas ainda bem que há cuidadores, ainda bem que há pessoas que amam, que se preocupam, que cuidam, familiares ou não, em tantos casos não são. Quero agradecer muito, o nosso tempo já acabou, mas quero agradecer muito aos dois, Orlando Carvalho, João Brito, bem-ajam pela vossa participação, pelo vosso carinho, por essa vossa disponibilidade em vir aqui fechar esta emissão especial que dedicou a Rádio Observador hoje, neste 29 de outubro, Dia Mundial do AVC, esta emissão especial sobre este problema, como o AVC e outras doenças cérebro-cardiovasculares. Fica aqui então o vosso testemunho, bem-ajam. Obrigado.